Salve, salve galera, canal Tecnologia e Classe aqui, e o assunto do vídeo de hoje é a PLP 152 e a luta dos entregadores e motoristas pelos direitos da sua categoria. Além de ser importante a gente apoiar a luta dos trabalhadores onde quer que ela apareça, esse assunto ele é 2 vezes mais importante, porque aqui a gente está discutindo a regulamentação e a forma jurídica de uma nova forma de trabalho, que é esse trabalho plataformizado, esse trabalho dentro dos apps. Então essa discussão ela é muito interessante e muito importante, convido todos vocês a ficarem pro vídeo inteiro, mas antes, né, pessoal, deixem um like, se inscrevam, curtam, é importante pro crescimento do canal aqui, eu odeio fazer meu jabá, mas é isso aí, né, o roteiro foi escrito pela Biana, o roteiro ficou muito completo e grandão, e ele está no comentário fixado ali também. Agora eu acho que eu avisei tudo, vamos nessa pro vídeo, falou! E assim, a gente tem que começar dizendo que os trabalhadores estão organizados de novo em torno dessa pauta. Os trabalhadores de aplicativo já têm feito esse tipo de organização desde mais ou menos ali 2020, quando a gente teve o primeiro break dos apps, que foi uma espécie de greve que os trabalhadores se rejeitaram a trabalhar nas plataformas. Isso foi no auge da pandemia, né? Mas agora os trabalhadores estavam reunidos de novo. Então eu trouxe aqui esse texto que foi escrito pelo Júnior Freitas, que tem a foto dele aqui, que é um dos representantes dessa classe, um dos nomes que se destacam nessa luta já faz algum tempo, e ele diz assim: neste 14 de abril, motoboys, entregadores e motoristas de app voltam às ruas do país para mais uma vez lutarem pelos seus direitos básicos. Sempre apoiamos uma regulamentação que garantisse remuneração justa, segurança e transparência. Porém, o Congresso Nacional está encaminhando um projeto de lei, o PLP 152, que não contempla os mais de 2 milhões de plataformizados no Brasil. Durante a pandemia, os motoboys foram essenciais para a economia e para manterem o abastecimento e o bem-estar da população que estava isolada. Não tivemos o luxo de proteger nossas vidas na segurança de casa. Tínhamos mais medo da fome do que do vírus. E eu trouxe aqui também para vocês esse videozinho de um protesto que eles fizeram lá na Cinelândia. Então a gente tem aqui os trabalhadores do Rio de Janeiro também organizados para protestar essa PL. E a ideia é que essa PL ela ia ser votada em abril. Por causa dessas mobilizações dos trabalhadores, a notícia que tenho hoje aqui, quando eu estou gravando esse vídeo agora, é que ela vai ser adiada, né? Tinha ficado para o dia 14, mas essa votação está sendo adiada. Mas pra gente não deixar essa peteca cair e a gente continuar falando desse assunto, tá? Eu quero nesse vídeo explicar pra vocês qual é a problemática por trás dessa PL. Porque, né, tantos trabalhadores plataformizados, uberizados da gig economy não gostam dessa lei, quanto eu também não gosto, né? Os comunistas também não gostam dessa lei e eu vou apontar a problemática para vocês aqui. O ponto de partida da problemática que a gente tem é que esse projeto ele não tenta responder uma pergunta que é vital para esse tipo de trabalhador. Isso é emprego ou não? É configurado como um emprego ou não? Isso parte de uma decisão anterior que está colocada explicitamente no texto pelo relator, que é o Augusto Coutinho, onde o trabalho intermediado pelas plataformas ele é definido como um trabalho autônomo, tá? E mais do que isso, afirma que é um trabalho que não cria vínculo empregatício. Isso significa que a discussão ela passa de ser sobre reconhecer os direitos existentes das pessoas e ele passa a ser sobre definir quais direitos que seriam o mínimo que vão caber dentro desse regime que está nascendo de trabalho. Um regime de trabalho que nasce sem nenhuma proteção e daí a gente vai dizer assim, ok, vamos dar esses direitos aqui para esses trabalhadores. Ao invés da gente tentar reconhecer os direitos que eles já teriam por serem trabalhadores, se eles se enquadrassem na modalidade, digamos assim, normal, antiga dos trabalhadores. Porque esse projeto, ele constrói meio que uma nova categorização de trabalhador, que eles chamam do trabalhador autônomo plataformizado. É uma categoria que ela já nasce com uma grande contradição, porque de um lado eles dizem que o trabalhador ele tem a independência, ele tem a autonomia, e por outro lado o próprio texto da lei já reconhece que é necessário regular as formas de controle que a plataforma tem sobre esse trabalhador. Então a lei diz assim, você é autônomo, né? Mas daí a lei vai tentar definir coisas como critério da distribuição das tarefas que esse trabalhador vai receber, sistemas de avaliação, mecanismo de sanção. A lei tenta dizer assim, ok, vamos botar alguns limites no controle que a plataforma tem sobre essa pessoa. Porque, basicamente, essa nova categoria de trabalho, que, enfim, não é tão nova, nós estamos vendo isso aí há muito tempo, né? Mas a regulamentação que está tentando se fazer, essa categoria onde a pessoa não tem um chefe direto, ela vai ser mediada pela tecnologia, uma coisa que às vezes o pessoal chama de gestão algorítmica. Em resumo, o algoritmo é o chefe da pessoa, e isso já leva à conclusão óbvia. Não tem nada de autônomo nisso. O algoritmo manda nessas pessoas, o algoritmo define como é que vai ser o trabalho. E essa PL, ela chega para legislar e regulamentar que exista sim, esteja na lei, relação de trabalho, que é uma relação de trabalho extremamente precária.
Porque quando a gente fala da remuneração desses trabalhadores, a lógica ela fica mais descarada ainda. Uma das coisas que a PL tenta fixar seria um valor mínimo por serviço, que seria referente a R$ 8,50 por uma entrega curta. E também tenta estabelecer uma alternativa de pagamento por tempo efetivamente trabalhado, vou botar entre aspas aqui, e o piso disso seria R$ 14,74 por hora. Só que isso aqui é a maior pegadinha de todas, porque o próprio texto vai definir que o que conta como o tempo de trabalho é apenas o tempo entre aceitar o pedido, aceitar uma corrida e essa corrida acabar. Então isso exclui todos aqueles momentos que são fundamentais na jornada de trabalho, que o trabalhador está lá, por exemplo, esperando, se deslocando até o local da corrida, se reposicionando após a corrida, após a entrega. Isso tudo continua existindo, só que eles deixam de ser remunerados. Isso aqui é o sonho do patrão, poder pagar a pessoa exatamente pelo tempo que ela está sendo produtiva e fazendo uma tarefa. Não ter que arcar com mais nenhuma outra consequência do fato de que é preciso comprar o tempo de trabalho desse ser humano que está ali trabalhando para ti. Então essa lei ela está institucionalizando esse regime que é extremamente precário. Então isso escancara que esse projeto ele está começando a reconhecer uma coisa que as plataformas só tinham na codificação delas, que é o pagamento apenas pela tarefa concluída e não pelo trabalho real que as pessoas estão fazendo. Isso é um mecanismo clássico, pessoal, da intensificação da exploração dos trabalhadores. E quando a gente está falando do transporte de passageiros, o que está escrito lá é ainda mais explícito, porque a versão mais recente do projeto ela opta por não estabelecer uma remuneração mínima pelas corridas. E eles justificam isso pela necessidade de manter a viabilidade econômica das plataformas, tadinhas das plataformas, né, pessoal? Isso é ironia, às vezes eu falo umas ironias aqui o pessoal não entende. E aqui aparece a lógica de como funcionam todas essas regulamentações e por que, né, a gente acredita que o importante é a luta política e não apenas uma luta econômica. O limite dos direitos da classe trabalhadora é sempre definido não pelas necessidades da classe trabalhadora, mas pela rentabilidade do modelo de negócio das empresas. É que nem o Júnior Freitas falou ali, quando foi definida a PL, a discussão foi feita com as plataformas, não foi feita com os entregadores. E uma das coisas que a categoria quer muito seria esse piso do pagamento, esse mínimo. O projeto não faz isso, mas o que ele tenta introduzir é um teto para a taxa cobrada pelas plataformas, que seria algo que ia ficar em torno de 30% por serviço. Mas isso daí abre outra questão que é importante a gente pensar. Quem é que vai fiscalizar esse cálculo? Como é que a gente pode verificar quando a gente trabalha na plataforma ou quando a gente pede alguma coisa, uma corrida ou uma entrega, que essa taxa está sendo respeitada, daquele dinheiro que está entrando na plataforma, está chegando exatamente o desconto exato para o trabalhador? Basicamente, como é que a gente vai entender se é a própria plataforma que faz todos esses cálculos e nos apresenta esses valores? Outro ponto importante do projeto é o poder disciplinar das empresas, o poder que essas empresas têm sobre os trabalhadores. O texto prevê que as empresas têm que ter uma comunicação prévia e um direito de defesa para os trabalhadores em caso de sanção, em caso deles serem punidos dentro da plataforma. Mas também permite a suspensão cautelar imediata em algumas situações, além de poder impedir que o trabalhador se recadastre na plataforma. Isso, na prática, implica que as plataformas elas têm a capacidade de interromper a renda do trabalhador de forma imediata e daí depois ele tem que procurar os seus direitos. Isso é importante porque a gente sabe que isso vai funcionar como um mecanismo de controle e disciplina da força de trabalho que depende dessas plataformas, que vai ser extremamente eficaz, né? Em outras palavras, a pessoa vai ter medo de ir contra a plataforma porque a plataforma pode suspender a renda dela e a possibilidade dela trabalhar. E daí vocês lembram que eu falei da transparência. Como é que a gente vai entender que as plataformas estão seguindo essas taxas, esses tetos, esses pisos que estão estabelecidos ali? A gente tem a previsão de transparência que a empresa precisaria informar os critérios de distribuição das corridas, avaliação e uso de dados, mas essa obrigação ela vem acompanhada de uma ressalva importantíssima, tá? E isso é uma cartada que as empresas sempre usam para se proteger. É que é preciso ter um respeito ao segredo de negócio. Então, eles não vão revelar coisas que poderiam comprometer o segredo de negócio deles. Coitadas das empresas, né, aqui. E esse é um ponto que se aplica não só a esses apps de entrega. Até que ponto, por exemplo, a gente consegue fiscalizar um sistema se ele é opaco pra gente? Como é que a gente vai conseguir contestar as decisões do algoritmo se a gente não tem uma transparência e acesso real a tudo isso porque é segredo de negócio da empresa?
Outra coisa que o projeto também não deixa explícito é a questão dos pontos de apoio, é uma coisa que a classe dos entregadores e motoristas vem pedindo, que seriam os locais para descanso, locais com água, locais para banheiro. Não são uma obrigação direta, mas é uma coisa que pode ser implementada progressivamente e podendo, dadas algumas condições, nem ser oferecida pela empresa. Isso mostra de novo que essas empresas elas querem continuar lucrando, mas elas não querem nem oferecer um mínimo para o trabalhador, que é um local de trabalho definido, a responsabilidade para que ele possa fazer a reprodução cotidiana da sua vida, para que ele possa ter um lugar para descansar, para que ele possa ter acesso ao mínimo de conforto. E isso tudo vai ser deslocado, então, para as políticas públicas e soluções improvisadas, porque a empresa não quer arcar com isso. Outra coisa também é o regime previdenciário do trabalhador autônomo plataformizado, que é diferenciado. Eu não vou explicar o cálculo aqui, mas basicamente eles são incluídos no sistema da Previdência, mas no regime um pouco piorado, que a gente já pode chegar à conclusão que vai gerar benefícios mais baixos para esse tipo de trabalhador no futuro do que outros tipos de regulamentação do trabalho. E quando a gente olha o contexto mais amplo, a gente vê que esse projeto ele não surge isolado na realidade. Ele surge porque nos últimos meses, que nem eu mostrei para vocês, tem protestos dos entregadores em várias cidades, teve o break nacional e as reivindicações dos trabalhadores são o aumento da taxa mínima, o pagamento por quilômetro rodado e o fim das práticas como, por exemplo, agrupar as entregas, agrupar as rotas sem fazer a remuneração adequada dessas rotas. E ao mesmo tempo que isso acontece, a PL vem porque as entidades empresariais elas começam a pressionar contra essas medidas. Elas dizem sempre o quê? Isso vai inviabilizar economicamente as plataformas. E daí o Estado, ele aparece, para mediar esse conflito. Como, por exemplo, teve uma portaria da Senacom, número 61 de 2026, que foi publicado no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tornou obrigatório que se mostre qual é a divisão dessas taxas para o consumidor desses produtos, detalhando quanto é que fica para a plataforma e quanto vai para o trabalhador. Mas a gente sabe que essa situação não é nova. Isso é a boa e velha luta de classes. Mas agora, o temperinho diferente é que ela está sendo reorganizada pela tecnologia. De um lado, a gente tem essas empresas que basicamente dizem assim, se a gente não tiver a flexibilidade total do trabalho, a gente não consegue sustentar o nosso modelo de negócio. E daí a gente fala aqui, a frase de Ivan das Neves. Se a sua empresa depende de explorar o trabalhador até os ossos, feche essa porra desse quiosque, porque isso não é uma empresa, isso é a merda de um quiosque. E do outro lado, a gente tem os trabalhadores que estão buscando um mínimo de estabilidade, um mínimo de previsibilidade e a proteção social, como, por exemplo, a Previdência. E daí, nessa mediação, tentar pesar os dois lados e mediar, e eu tô sendo debochado aqui mesmo, porque eu acredito que nessa mediação o trabalhador acaba sempre perdendo, porque ele tem menos poder na sociedade, a solução é criar esse regime que é um híbrido que tenta estabilizar juridicamente esse modelo, tenta fazer esse modelo que as plataformas dizem que é insustentável se não explorar os trabalhadores e tentam dizer, ok, vamos fazer isso funcionar legalmente. Cria um regime onde o trabalhador ele tem menos direitos reconhecidos e a plataforma continua com seu controle sobre os trabalhadores. Porque a partir disso a gente pode pensar em algumas coisas, a gente pode se perguntar, esse projeto ele está regulamentando mesmo o trabalho ou apenas ele está regulamentando a forma de exploração que já existe hoje desses trabalhadores? Ele amplia os direitos dos trabalhadores ou ele vai redefinir o mínimo, o limite do que pode ser considerado um direito para essa nova classe de trabalhadores? E principalmente, ele vem para resolver as condições materiais desses trabalhadores ou ele apenas está organizando juridicamente essas condições que já estão postas? E como a resposta para a maioria dessas perguntas é não, esse projeto ele não está trazendo novos direitos, ele basicamente só está cristalizando na lei uma exploração que esses trabalhadores já estão sofrendo, a gente tem que chegar à conclusão que essa PL é muito negativa e é muito válido o trabalho de organização e de oposição a essa PL. Porque no limite o que a gente está discutindo aqui na PL 152 de 2025 não é apenas a regulamentação dessa atividade dos entregadores e motoristas, mas está definindo um padrão de trabalho que pode se expandir para outros setores da economia, à medida que cada vez mais a gente pega o trabalho que antes era regulamentado por meio da CLT e a gente coloca ele para dentro de uma plataforma. E vocês já devem estar vendo isso, nós já falamos aqui no canal algumas vezes de diferentes aplicativos de trabalho intermitente, mas eles vão às vezes ser chamados de uberizados, vão ser chamados de moderno, top, esse tipo de coisa. Então tá muito claro que o que está sendo decidido aqui não é só o futuro dos entregadores, mas é o futuro do trabalho nesse capitalismo digital, nessa nova reorganização do capitalismo como um todo. E basicamente o que essa lei está mostrando é que o que a burguesia está tentando fazer
é institucionalizar, é colocar na lei essa precarização e dizer que isso é modernização das leis, e dizer que isso é setup novo e moderno. E é por isso que nós somos contra essa PL e é por isso que nós apoiamos a luta desses trabalhadores. Curtiram, pessoal? É basicamente isso. Não esqueçam de seguir os trabalhadores, por exemplo, do BREC Nacional, que estão organizando essas paralisações. Sempre apoiem os trabalhadores e os motoristas, porque essa luta é deles, mas essa luta é de todos os trabalhadores dentro do capitalismo. Tamo junto, gurizada.